eu gostaria de, então, ainda de forma introdutória, relembrar um pouco para que a gente pudesse fazer uma retomada daí para frente daquilo que vamos repartir hoje, confiando no Senhor. Não há nenhuma expectativa no nosso coração a não ser no Senhor. Se o Senhor não nos edificar, irmãos, é impossível alguém fazê-lo. Então a nossa expectativa, uma vez mais nessa noite, ela está colocada no Senhor. Amém? Nós compartilhávamos ontem acerca dos 3 grandes espetáculos que aparecem na história, ainda claro que antes da humanidade, mas depois revelado na história da humanidade. Os 3 grandes espetáculos do universo têm como primeiro a Santíssima Trindade, não é? E nós tocávamos na questão de que o Deus que nunca foi visto por ninguém, o Deus que tem apenas uma relação interpessoal entre, como já sugere, interpessoal entre as suas pessoas. O Deus que é divino, não é? E que essa essência única da divindade participam 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por não haver conhecimento, porque só o Pai conhece o Filho, só o Filho conhece o Pai, e o Espírito Santo é a ligação de amor eterno entre os dois, por ninguém conhecer, como nosso irmão mencionou bem, pouco podemos tocar nessas questões, porque Paulo também ensinando a Timóteo, orientando Timóteo, ele diz que esse mesmo Deus é o Deus que ele só possui a imortalidade e habita numa luz inacessível, impenetrável. Então estávamos vendo e descobrindo que realmente não é possível ao homem nem nenhuma outra criatura prescrutar a Deus. Por isso que todos erraram. Fiz alguns anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, junto com outro irmão, uma pesquisa acerca das principais seitas, ou melhor dizendo, as principais religiões que nós temos na Terra. Das 5 principais, todas elas erram na questão da Trindade. Nas suas ramificações, nas suas seitas, nós temos também, encontramos que nenhuma seita na Terra pode falar da Trindade como a Trindade é, digamos, na sua revelação parcial, naquilo que a Trindade, ou naquilo que o Deus Trino, o Deus Triuno, deu, a sua revelação parcial, desde as questões relacionadas à teologia natural, aquilo que se pode ver de Deus a partir das coisas que estão criadas, como na revelação especial, que são os registros das saídas e das movimentações de Deus. Somente a igreja tem esse depósito na terra. Ninguém tem esse depósito na terra. Ninguém pode falar de Deus como a igreja. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que revela Deus, aquelas pessoas que se conhecem e se conhecem umas às outras, como o nosso Senhor falou em Mateus capítulo 11, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Alguém precisava sair dentre essas pessoas para nos revelar e para nos falar acerca desse Deus Trino. Essa pessoa foi o nosso Senhor Jesus. Ele é a revelação. Diz Hebreus que ele é a expressa imagem da sua hipóstase, da sua subsistência. Não é pessoa ali no grego, não é prosópon, senão hipóstase. Então o nosso Senhor Jesus foi aquele homem que saiu, aquele Deus 100% e homem 100%, que não deixou a Trindade, mas saiu, vocês entendem essa expressão, saiu, numa das suas saídas, ele veio para revelar o seu Pai. Mas o que é mais importante em tudo isso, e o que mais nos toca, irmãos, é que Deus, no seu plano eterno, ele realmente planejou que essa expressão desse Deus que nunca foi visto por ninguém, seria feita através de um organismo chamado a igreja. E isso nós hoje podemos entender porque tantos danos na história da igreja, porque Satanás atacou tanto a igreja e o livro no qual a sua fé estava estabelecida, estava apoiada. Porque, irmãos, Deus escolheu um homem coletivo, aquele façamos o homem do Gênesis, era o homem que estava no coração de Deus. Deus não contava, irmãos, tanto assim com Adão quanto parece. Deus contava com seu filho, porque para revelar a Deus, precisava sair de Deus. Não poderia haver revelação, nem princípio de revelação,
não é? Se não saísse daquela comunhão da Santíssima Trindade. Foi o nosso Senhor que saiu de lá, e aí imediatamente está constituído o segundo grande espetáculo, a encarnação do Verbo. Se o Verbo não viesse, não encarnasse, não viesse até nós, seria impossível conhecer a Deus. Nós vemos também que o capítulo 3 de Efésios, citando apenas o capítulo 3, no versículo 11, ou mesmo ainda a partir do 10, diz que para que agora, pela igreja, isso deve, irmãos, estremecer o nosso coração, isso deve nos jogar no chão profundamente. O Deus que nunca foi visto por ninguém, é o seu propósito eterno, revelar de si, não somente no seu aspecto essencial, na sua unidade essencial, não só dar testemunho da sua essência, não só dar testemunho do seu eterno poder, mas mais do que isso, dá testemunho do seu caráter, dá testemunho da sua imagem. Por isso que sempre quando toco nesse assunto, preciso aqui alfinetar de alguma forma aqueles que atribuíram a Calvino um calvinismo que Calvino não era calvinista. Aquele calvinismo hipercalvinista da linha de Teodoro Bessa, que foi um discípulo de Calvino, né? E fez algumas afirmações de um determinismo religioso que predestinava um homem ao inferno e um outro homem ao céu. E o que nós vamos realmente ver é que aquela predeterminação é para que sejamos conformados à imagem do seu Filho. Essa eleição que acontece segundo o seu pré-conhecimento, ela tem uma finalidade. Deus elegeu você e ao mesmo tempo, Ele elege segundo o seu conhecimento antecipado. Ele sabe que você vai contar com a graça dele num determinado tempo da sua história, que você vai receber o toque do Espírito, o seu falar, e você vai se dobrar diante do seu Filho e vai confessá-lo. Então, conhecendo, ele faz a eleição segundo um conhecimento antecipado. E quando ele te elege também e te dá, junto da eleição, te dá um destino. E esse destino, irmão, não é outro. Não é para você morar no céu. E morar no céu é consequência de receber a obra de Cristo. Porque se Jesus, não é? Se Ele é a vida eterna, então, e se Ele veio habitar em nós, então, como nosso irmão bem nos lembrava, então a vida que recebemos é eterna. Então a nossa salvação é eterna também. Mas agora, mais do que isso, não só a salvação, porque na visão de Deus, salvação nunca foi uma coisa relacionada só ao Espírito. O homem é tripartido. E o próprio Senhor Jesus, quando assumiu a sua natureza humana, não é? Ele já tinha a sua natureza divina. Quando ele assume agora a natureza humana, ele assume a natureza humana de um homem completo, não só de um homem que tem espírito. Porque se ele é somente um espírito, então ele é só um espírito que ele precisa socorrer apenas o nosso espírito. Mas ele é um homem completo, assim como ele é um Deus, como ele é Deus 100%, ele também é um homem 100%. Ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. Muitas vezes ele menciona, não é? Como na cruz, quando ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai, não é? A sua alma também, ele mesmo disse que a sua alma estava agonizada até a morte, diz lá no original. Alma e espírito, e também ele tinha um corpo. Ele era um homem perfeito, porque ele precisava atender às demandas não só de Deus, mas as nossas próprias. Quando Adão caiu, não foi só o seu espírito que se apartou de Deus, não é? Mas a sua vontade, a sua mente, suas emoções e razão, e também se apartou. Tudo se apartou, e o homem passou a viver, nascer, crescer, reproduzir e morrer. E esse não era o propósito eterno original. O propósito eterno original era que na eleição ele também fosse destinado a um fim, um propósito específico. E esse propósito específico é a expressão de Cristo na sua plenitude, não é? Da formação de Cristo em nós no tempo. Essa questão que nós tanto mencionamos e ouvimos falar sobre o reino de Deus, é essa esfera a que ele está se referindo. Essa esfera de atuação do Filho. O reino, irmãos, claro que nós somos, muitos de nós, e respeito também os que são amilenistas, mas me identifico com a doutrina milenista. Acreditamos realmente que na sua segunda vinda, não é? O Senhor virá e estabelecerá o seu tribunal, né, como é mencionado, e depois do seu tribunal,
ele reparte galardão, ele vem com o seu galardão para dar a todos segundo a sua obra, as suas obras, né? Que não tocam a questão da salvação eterna, mas as obras que foram feitas, a maneira como você desenvolveu a sua salvação nessa terra, se você foi prudente, se foi negligente, todas essas questões estão envolvidas e por isso há um tribunal. Então será estabelecido um reino por essa postura milenista, ainda sabendo que na história da teologia existe uma postura amilenista também, nós respeitamos, entendemos que não é uma questão central da fé, respeitamos todos os irmãos. Mas ainda, irmãos, antes desse tempo milenar, existe um tempo de testemunho que Deus precisa dar aqui. O Deus que nunca foi visto, ele agora quer ser conhecido e por meio do organismo. O reino, na verdade, nada mais é, antes desse aspecto milenar, dos 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo, o reino, ele é, na verdade, muito mais lógico e importante na era em que estamos vivendo. A formação de Cristo em nós é para que haja uma esfera e uma área de domínio de Deus. Deus domina e governa através do seu Filho. Não é? Então, à medida que o seu Filho é formado em nós, não há nenhuma dificuldade de Deus governar. Deus sempre foi governador de tudo. O pobre diabo, irmãos, não pode fazer nem sequer uma pobre barata. Não pense que essas coisas que acontecem por aí, o caos que está estabelecido na terra, né, que o Deus triuno de alguma forma perdeu isso de vista. Irmão, há um homem assentado na glória. Deus é o Deus que sempre foi. Ele nunca mudou. Nós temos algumas mudanças, sofremos algumas mutações, ainda que sou criacionista, entenda essa questão de mutação. Sofremos, hoje temos uma coisa, amanhã temos outra, por isso que o Senhor nunca pôde deixar questões relacionadas apenas a nossos sentimentos, porque senão hoje o diabo nos apresentaria a Rainha Elizabeth e amanhã nos chamaria de mendigo. E hoje nós ficaríamos alegres porque conhecemos a Rainha Elizabeth e amanhã nos sentimos o mais miserável de todos os homens. O Senhor deixou muito claramente uma revelação especial, uma palavra escrita, para que o meu e o seu sentimento fosse medido por essa palavra. Essa palavra é eterna, ela nunca muda, assim como Deus essa palavra. Você sabe o que é essa palavra? É a natureza do próprio Deus. Aquilo que Ele fala é aquilo que é próprio dEle. Se essa palavra diz que Ele é fiel, irmão, toda essa palavra é fiel. Por quê? Porque ela sai de dentro dEle. É Ele mesmo. Esse aspecto então da natureza que estamos enfatizando na reunião de ontem à noite. O que quer dizer isso? Que no Antigo Testamento tínhamos um testemunho claro de que Javé era e é um. Devido a todos aqueles acontecimentos pagãos que haviam nas nações da época, ele precisava deixar esse testemunho claro para Israel. Estou relembrando alguns irmãos e outros que não estiveram aqui. Mas antes desse testemunho nós temos que nos reportar à eternidade. Porque o testemunho de Deus, ele começa no tempo, mas no coração de Deus ainda está na eternidade. Deus planejou antes. O telos, ele vem antes do cosmos. Ou seja, o propósito, ele vem antes da criação. Deus primeiro planejou, tinha no seu coração. E por isso você está sentado aí e eu estou aqui em pé. Porque Deus planejou, Deus tem um plano. Nós não estamos envolvidos com um Deus que apenas leva a coisa aleatoriamente. Os céus não improvisam nada. Tudo já está no coração de Deus de forma escrita. E está acontecendo no tempo segundo a sua soberana vontade. Nada acontece por acaso, irmãos. Tudo acontece segundo a vontade soberana e até mesmo permissiva de Deus. Você olha para você mesmo e pode ser que você se sinta um João no meio daquelas igrejas lá do capítulo 2 de Apocalipse, né? E se estabelece um grande caos, o envolvimento da história, a questão profética. Claro que João talvez não tivesse essa revelação que hoje você tem, mas um momento o Senhor precisa chamar João e levar ele para a altura, né? E é como se dissesse: João, venha ver da maneira como eu vejo. João, venha ver desde a minha perspectiva.
Sai daí, tem que sair daí. Assim como nós, temos que sair da terra para poder compreender a Deus. O que temos na terra é Babilônia. O que levanta da terra é Babilônia. O que desce dos céus é a Nova Jerusalém. É aquilo que Deus planejou no seu coração. E Ele vai precisar mostrar a João. João, fica tranquilo, porque ainda falta 2000 anos pelo menos, vamos contar assim, ou 21 séculos, ainda mais um pouco, para que você veja, ou para que aconteça isso que está no meu coração. Mas esse caos que você está vendo, irmãos, em palavras interpretativas, não foram as palavras canônicas, assim ditas naquele livro, mas em palavras interpretativas, Deus estava mostrando não só a João, mas mostrando ainda a nossa geração, que não existe nada fora do lugar. Se você entender que existe alguma coisa fora do lugar, está fora do governo e das mãos governamentais de Deus, irmão, você precisa ter uma visão mais clareada acerca do propósito de Deus. Deus é Deus, irmãos, nunca deixou de ser, nunca deixará de ser. Ele não pode negar a sua própria natureza. Por isso que não existe um Deus grande e um Deus pequeno. O erro de Charles Taze Russell, achar que Javé é um Deus grande, o Pai é um Deus grande e o Filho é um Deus pequeno. Não, irmãos, Ele é Deus, e como Deus Ele erra jamais. Há uma frase que o irmão gosta muito de usar: Ele jamais falha, Ele nunca falha. Então, João vê a Nova Jerusalém, vê ela pronta, descendo dos céus. Irmãos, nós podemos olhar para a nossa realidade e vemos que as coisas estão muito fora de lugar ainda, mas nós não estamos confiando em nós mesmos, e nem estamos confiando na nossa mão e o quanto nós podemos fazer. Nós estamos confiando no Deus da glória. Nós estamos confiando naquele Deus lá da eternidade, o transcendente, que também é imanente. Nós não somos como os muçulmanos, que cremos apenas num movimento transcendental de Deus. Nós somos cristãos, somos aqueles que fomos ganhos por esse mesmo Deus, que saiu, que humilhou-se, né? Que desceu da sua glória, que deixou a sua glória e que veio e empoeirou os pés nessa terra para nos salvar. Nós acabamos de participar dessa mesa agora que fala disso. Nós cremos nesse Deus, amém? Então, irmãos, na sua unidade essencial, Ele deu esse testemunho no Antigo Testamento, que Javé é um e que esse um é divino. No Novo Testamento aparece um segundo testemunho, e esse testemunho é que esse Deus divino deseja revelar a sua imagem. Imagem na Bíblia sempre está se referindo ao seu Filho. Ele expressa a imagem, não é? Ele também é a glória, ele também é a sabedoria, segundo Provérbios capítulo 8 e capítulo 9, não é? Ele expressa a imagem da sua hipóstase. Imagem, a Bíblia sempre fala de representatividade, ou seja, Ele é quem representa a Deus, Ele é o caráter de Deus sendo vivido na terra. Por isso que principados e potestades estão olhando para a igreja, anjos também benignos estão olhando para a igreja. Sabe o que eles estão querendo ver na igreja? Quem você acha que eles estão querendo ver na igreja? Às vezes nós exaltamos a igreja acima do lugar que ela foi colocada. Irmãos, a Cristo toda a glória. É Ele que precisa ser visto. A igreja é o veículo pelo qual e através do qual, pelo Espírito Santo, Ele se manifesta. Ele é visto. E uma vez que Ele é visto, Deus é conhecido. E eles olham, eles atentam bem, ficam olhando, observando. Quando você é tentado em alguma situação, quando nós somos tentados em alguma situação, o diabo já sabe que tipo de reação, porque toda ação gera uma reação. Então o diabo sabe exatamente onde estão as nossas fraquezas, não é? E toca exatamente naquela tecla. E aí quando nós reagimos, ele já sabe que tipo de reação vai ser. Sabe por quê? Porque é uma correspondência entre o veneno da serpente e o que foi colocado na carne humana. Então quando ele olha, ele sabe que onde ele toca vem resposta. Por isso que há muita atração ainda no nosso coração em relação ao mundo. Sabe por quê? Porque o mesmo veneno que está lá é o veneno que foi colocado na carne, na natureza humana. Por isso que Paulo fala, em mim, e aí ele precisa corrigir, porque não é em mim no sentido de Paulo, espírito, alma e corpo. Ele fala, em mim, e aí ele corrige, isto é, na minha carne não habita bem algum. Porque
porque no seu espírito habita o Deus da glória, não é? E a sua alma está sendo ganha pela palavra, e o seu corpo será glorificado na sua segunda vinda do Senhor Jesus, a salvação plena de Deus, não é? Mas quando nós somos tocados naquela área, naquela esfera escusa da nossa alma que ainda não está totalmente ganha, então há naturalmente uma resposta. E existem duas formas de você dar resposta. A primeira resposta é aquela resposta que nasce da natureza humana caída, e que Satanás bem conhece. A segunda resposta é uma resposta que ele não conhece, que nem você mesmo conhece. A necessidade de vivermos no Espírito, desse terceiro aspecto que vamos tocar um pouco hoje. Irmãos, que importância tem isso? Toda a obra de Cristo, toda a sua kenosis, todo o seu despojamento, todo o seu viver sem pecado, não é? A sua morte de cruz, o seu derramamento de sangue, a sua ressurreição ao terceiro dia, a sua ascensão, o enviado Espírito, todas essas provisões, elas são altamente necessárias, que fazem parte do pacote chamado Evangelho, para que agora, uma vez que aqueles que amam o Pai, e que o Pai os honra por conta desse amor, e o Senhor diz mais, que viremos para Ele e faremos nele morada. O Senhor Jesus, juntamente com Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem morar dentro do homem, não é? E aí agora começa um terceiro movimento, e que está identificado com aquele terceiro espetáculo, a edificação da casa de Deus. O primeiro espetáculo, a Trindade. O segundo espetáculo, a encarnação do Verbo. O terceiro espetáculo, a edificação da casa de Deus. Agora o Espírito, em comunhão com o nosso Espírito, o Espírito que nos foi dado, agora em comunhão com o nosso Espírito, vai começar a nos comunicar, irmãos. Nos comunicar o quê? As filosofias de Sócrates, as filosofias de Platão, as filosofias de Descartes e de todos esses homens filósofos que influenciaram toda a humanidade e até parte da igreja. Muitas coisas você vê, se você estudar os pensadores, você vai ver que está fazendo parte da igreja de Cristo, lamentavelmente. Da igreja de Cristo nada pode fazer parte a não ser o Cristo glorificado. Deus não tem resultado do seu trabalho se Cristo não aparece na sua igreja. Então, irmãos, agora chegamos diante de um grande dilema. Esse ponto é um ponto muito especial para nós não podemos nos perder aqui. Desse propósito eterno de Deus, desde a eternidade, passando pela manifestação do Filho, não é? Vindo habitar o Deus Trino dentro do novo homem, não é? Daquele que se entregou ao Senhor Jesus. Agora começa um trabalho, e esse trabalho é agora mais intenso do que nunca. Esse é o trabalho agora que todas as respostas às demandas sociais serão dadas de forma acertada ou de forma equivocada, né? Agora está o divisor de água diante de nós, né? Ou vamos poder, à medida que reagimos às ações, sejam do mundo espiritual, seja da sociedade que nos cercam, né? Sejam por influências muitas vezes satânicas, malignas, etc., vamos ter que dar resposta, e a resposta que precisamos dar é Cristo. Então você vai entender agora que o Espírito Santo tem fundamental importância nesse processo agora. Nós falamos tanto do encabeçamento de Cristo, nós focamos tanto a Cristo, porque é real e é necessário. Mas, irmãos, a igreja tem perdido esse que é agora um dos mais importantes serviços da Trindade, a obra do Espírito Santo. Você não tem encabeçamento de Cristo na igreja sem a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem para comunicar. Se o Pai precisa ser visto, ele precisa ser visto na pessoa do Filho, porque só o Filho conhece o Pai. Você vai observar em João, logo no início, que o Filho está, em Mateus, em João no início, o Filho está no seio do Pai. Mas em João capítulo 13, quem está no seio do Filho? João. O Filho está no seio do Pai em João 1, versículo 18.
Mas em João 13, versículo 23, é João que está no seio do Filho. Você vê agora o aspecto que nos envolve para a edificação desse terceiro espetáculo. É um aspecto relacional. Se não houver, irmãos, relacionamento entre a igreja, não é? E o Santo Espírito de Deus, nós não teremos a realidade daquilo que recebemos. Não é que não recebemos, nós recebemos. O pacote está completo. Eu não entendo esse evangelho futurista que sempre está esperando uma coisa chegar. Se você quiser ver se já chegou alguma coisa, não olhe para frente, olhe para trás. Já tem 21 séculos que tudo foi te dado. Deus deu-se por completo a nós. Ele é o Deus que é aquilo que é, Ele se revela como é e Ele também se dá como é. Ele não deu 30%. Diz que viremos para Ele e faremos para eles e faremos nele o quê? Morada. Não passou por aí e depois foi embora. Morada permanente. O Deus eterno habita dentro de você, irmão. O Deus eterno habita dentro de você, irmão. Habita dentro de nós. Então Ele precisa vir para nós e trazer toda a sua obra para dentro de nós. Toda a obra que Cristo fez na cruz vem para dentro de nós. Isso começa na eternidade, como falávamos antes, não é? Mas agora já está dentro de nós. Mas agora dentro de nós precisamos de um aspecto importante. O aspecto relacional agora com a pessoa do Espírito Santo. É essa pessoa que glorificará a Cristo na sua vida, que dará a você o aumento de Cristo. Você fala de Cristo, você lê a Bíblia, você lê literatura, mas se você não se envolve com o Espírito, não há possibilidade. Olha o que fala Mateus capítulo 25, quando relaciona aquela questão das virgens prudentes e as imprudentes. No que consistia as virgens imprudentes? Qual eram as suas debilidades? Não tinham azeite na vasilha. Ora, Provérbios capítulo 20, no versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, se o teu espírito é uma lâmpada, o que é o azeite? O Espírito. E como pode haver luz sem o toque da lâmpada com o Espírito? Nós já somos essa lâmpada, e isso está representado naquelas virgens, não é? Mas ali fala de algo mais, ali fala da introdução do reino. Então, para a introdução do reino, você precisa mais do que vida eterna, querido. E eu também. Primeiro, porque precisamos de vida de Cristo formado na alma, não só vida do Espírito quando confessamos a Cristo. Agora o Espírito Santo precisa pegar todas essas provisões que foram dadas na cruz e fazer você prová-las, assim como você provou a salvação. Você lembra o dia da sua salvação, quando você levantou sua mão e quando em lágrimas você se entregou ao Senhor? É um dia inesquecível. Mas, irmãos, esse é apenas o primeiro item daquela grande enciclopédia chamada O Evangelho. É apenas o primeiro item, a salvação do seu espírito. Muitos outros fascículos estão ali, estão dentro de você, mas pode ser que eles estejam fechados. Você não teve olhos abertos para ver que tudo aquilo que Jesus conquistou, não só na sua cruz, mas no seu andar perfeito sem pecado, na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, fazem parte, irmãos, é o conteúdo no qual a igreja é e no qual a igreja vive. Se ela não se relaciona com esse conteúdo, o que ela tem são apenas questões de pensamentos e doutrinas humanas. Então o Espírito nos foi dado, e aqui a grande dificuldade que nós encontramos nos tempos modernos, ou chamado pós-moderno. Misericórdia, acho que a modernidade alcançou muito mais a época de Adão do que a nossa. Sabe qual é o nosso problema como igreja hoje? Nós temos toda a provisão, mas se nós não relacionamos com esse Deus trino, qual nos foi dado para esse relacionamento, nós não tocamos as realidades daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor é para nós. Você pode falar do encabeçamento de Cristo, você pode falar da cristologia muito bem, você pode falar da doutrina do Espírito Santo, você pode ser um PhD em eclesiologia. Mas
Mas não é já esse o assunto. O assunto é que Deus precisa ser revelado na terra. O Deus que nunca foi visto por ninguém quer ser visto. E a maneira dele ser visto é comunicando da parte de si mesmo a sua natureza. Se ele quer mostrar ele mesmo, ele tem que comunicar para nós algo dele mesmo. Ele não pode contar só com Adeilton. Ele não pode contar só com Rogério. Ele precisa contar com seu Filho, mas o seu Filho em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo e toda a riqueza que está nessa pequena palavra. Ó, irmão, nós temos a nossa vida aqui na terra, só para escrutinar, como no microscópio, essa pequena palavra. Quanta riqueza está dentro dessa palavra. Os apóstolos entenderam isso. Por isso que Paulo fala: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar. Anunciar quem? A Cristo. Cristo em é a preposição que transfere Cristo para vós. Cristo em vós. Não é Cristo apenas no aspecto doutrinário, como nosso irmão estava tocando na parte da manhã. É Cristo é Cristo transmitido no Espírito. Esse Espírito, irmãos, que foi salvo, que foi renovado na primeira vinda do Senhor. Quando você recebeu a Cristo, Ele veio habitar no seu Espírito. Sabe qual é a intenção de Deus em vir habitar no seu Espírito? É a mesma intenção que Ele tinha quando Ele fez Adão à sua imagem. Nós falávamos isso ontem. Imagem e semelhança estão juntos. Se você quer produzir uma imagem, você precisa estar identificado de forma semelhante. Vê, irmãos, como vamos produzir na terra a imagem ou o caráter? Isso que nós falamos, caráter. Muitos gostam de usar essa palavra caráter. São palavras que estão interrelacionadas. Caráter, imagem, natureza, a forma particular do ser. É a forma particular do ser. Por isso que quando de alguma forma você recebe algum ataque do inimigo, se você é alguém, se somos aqueles que estamos nesse nível de relacionamento, a nossa resposta, irmãos, é uma resposta em Cristo. É Cristo respondendo através de nós. Quando estamos em nós mesmos, respondemos a partir de nós mesmos. E aí se faz toda a diferença. Então Adão tinha uma imagem porque o propósito eterno de Deus era que ele fosse representado desde o início. Adão perde essa imagem, não é? Mas essa imagem Deus não estava contando que fosse exatamente Adão, não é? Então, quando você vê a Cristo sendo glorificado, quando Ele vem habitar dentro de nós, essa é figuradamente agora a realidade, daquela sombra, daquela imagem que Adão possuía. Ali apenas está dando aquelas pequenas pinceladas acerca do propósito de Deus de se revelar em Cristo, de abrir uma esfera entre a sua criação, de domínio, uma esfera que Ele dominasse e que Ele governasse. Esse é Cristo, irmãos. Então, como poderíamos chegar nesse nível? Como poderíamos chegar? Irmãos, preste atenção nisso, por favor. Essa é a parte que mais me toca nesse compartilhar. Como é possível cumprirmos o propósito eterno de Deus se temos apenas os mandamentos e os bons mandamentos do nosso Senhor? Como seria possível isso? Irmãos, Ele não está só te mandando. Ele deu a você o espírito de virtude. Ele deu a você o Espírito que há extrema necessidade da nossa relação com Ele, para que essas verdades que já foram depositadas em nós possam ser realidades também. Então voltamos nesse ponto. Assim como o Filho pôde revelar o Pai, porque estava no seu seio, assim também, quando você abre João 13:23, quando você vê na última ceia João sentado, recostado sobre o seio do Filho, é porque aquele Filho que conhece o Pai agora pode transmitir a João esse conhecimento. Você vê a relação aí? Se você abre a porta rapidamente daquele lugar onde eles estavam ali participando daquela mesa, você vê que tudo ali cheira a comunhão, tudo ali fala de comunhão.
Imagina um homem recostado sobre o ombro do Senhor. Isso fala de amor, isso fala de intimidade. Não era possível. Por isso que também entendo que foi o apóstolo que foi preservado até o final, né? Porque foi alguém que mais se aproximou. E isso está intimamente relacionado com o nosso serviço, irmãos. Não há serviço na igreja se não há relação, não é? Se você quer uma relação no nível horizontal, primeiro ela precisa acontecer no nível vertical. Se nós não conhecemos a Deus, como conheceremos os nossos irmãos em vertim, não é? Porque a palavra fala: se você não ama o seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê, não é? Mas, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus é que nos faz relacionarmos uns com os outros. Essa é a base. Você nunca vai conseguir se relacionar com ninguém. Você pode ser um bom artista. Eu consigo fazer bem isso. Sabe o que faz um bom artista? Ele interpreta bem, não é? Mas, irmãos, entenda uma coisa: a tua interpretação tem limite. Tudo em você é limitado, em você e em mim. Não existe nada que o Senhor possa contar em nós mesmos. Nós somos muito limitados. Você é paciente em você mesmo? Vou dizer para você, a sua paciência vem até aqui. Outros alcançam um pouquinho mais, outros um pouquinho mais embaixo. Mas todos têm limite de paciência. Porque paciência não é esforço ou fruto da natureza humana. Paciência é uma pessoa. Paciência é Cristo, não é? Então, irmãos, quando nós observamos alguns textos que eu gostaria de mencionar, desse aspecto tão importante, quando você vai, por exemplo, a Provérbios capítulo 9, ali menciona, como nós mencionamos no encontro passado, do ano passado, ali menciona algumas coisas muito interessantes. Diz que sabedoria já edificou sua casa e que já lavrou suas 7 colunas, não é? Então, aquilo que viemos falando do dia de ontem até hoje, esse aspecto do fundamento da Trindade, para que a igreja pudesse crescer na sua sobreedificação de forma sadia, até agora chegamos nesse ponto do fundamento. Mas depois desse fundamento, você observa que Deus começa a estabelecer colunas na sua casa, porque Ele não pode levantar só paredes. Paredes com pouco vento pode ser derrubado. Então existem várias colunas. E quando você relaciona aquelas colunas de Provérbios capítulo 9 com os mistérios de Deus do Novo Testamento, você observa que a primeira e principal coluna é a de Colossenses capítulo 2, quando fala do mistério de Deus, o quê? Cristo. O mistério de Deus, Cristo. Ele relaciona outras colunas, né? Então ele fala do mistério da vontade divina, em Efésios 1:9. Ele fala da terceira coluna, que é o mistério da economia divina, porque essa igreja tem um modelo que não pode ser alterado, não é? E Moisés precisa ser obediente ao modelo, Paulo precisa ser obediente à visão, não é? Então o mistério da economia divina aparece lá em Efésios capítulo 3, no versículo 9. Né? E uma coluna vai desabrochando outra, porque na coluna do mistério de Deus, Cristo, é uma coluna relacional, e vamos ver isso já já. Quando começamos a nos relacionar com Deus nesse nível de conhecimento de Deus, não é? Porque é a sua natureza, irmãos, que está sendo passada para nós. Nós estamos sendo edificados naquilo que Ele é. Então é Ele que está transmitindo isso para nós. E isso começa com um aspecto relacional primeiro. Isso está identificando a primeira coluna, o mistério de Deus Cristo. Por que menciono que ela é relacional, essa coluna que é formada na igreja? Porque fala de Deus Cristo, fala do relacionamento, entre linhas, do relacionamento do Deus Trino, né? Fala da revelação de Cristo, revelando a Deus, não é? E Ele só revela a Deus porque Ele se autoconhece em suas pessoas. Então ela é relacional. Mas à medida que você vai se relacionando com Deus, essa coluna vai crescendo na igreja. Vamos abrir um parêntese, irmãos. Vocês já observaram que as reuniões de oração, não aqui em Macaé, mas em muitos lugares, lá em São Pedro da Aldeia, são as reuniões menos frequentadas pelo povo de Deus, porque nós não entendemos o propósito de Deus.
Nós achamos que se ouvirmos uma boa palavra no encontro, o que vai acontecer? Irmão, tudo vai ser diferente, não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Existem fatores específicos que a palavra de Deus expõe para uma edificação sadia. E a edificação leva tempo, leva fogo e outras coisas. Deus não está fazendo uma obra com um passo de mágica. Envolve sangue, inclusive, isso daí. Não é? Então aquela coluna primeira que é relacional, à medida que a igreja entende esse seu chamamento, que o primeiro chamamento dela é esse envolvimento na vida do homem interior, é o exercício do espírito e não da mente. Porque se ela perde o exercício do espírito, a única coisa que lhe sobra é a mente. Então a gente começa a fazer as coisas já que perdemos. Temos as provisões? Temos. Está escrito na Bíblia. Bom, então vamos reproduzir isso. Então abre aí, irmão. Está escrito tal lugar, nós temos isso, temos aquilo. Só não provamos. Só não podemos provar, hein, irmãos? Mas temos. Essa é a triste história de que muitas localidades estão vivendo. Fala-se muito e muito bem de Cristo como cabeça. Mas não é Cristo como cabeça nos céus, não. É Cristo como governo da igreja local. É Cristo como governo do homem. É como governo da família. É Cristo formado em nós. E aí, irmãos, quando começa esse terceiro espetáculo, que é a formação de Cristo em nós, não é? Quando começa esse terceiro espetáculo, irmão, como o Espírito Santo precisa nos falar o quanto dependemos dele. Quanto precisamos, irmão, nos humilhar, nos ajoelhar diante do Senhor. Irmãos, tenho ouvido irmãos falar que por causa do movimento pentecostal eles eram pentecostais e por causa do movimento pentecostal se afastaram. Mas não se afastaram do movimento pentecostal, se afastaram do Espírito Santo. E hoje falamos em dons com muita técnica e com muito cuidado para que não haja nenhuma manifestação. Nós queremos uma edificação onde a gente pode efetivamente, de uma forma muito, sem até saber o que está fazendo, incondicionalmente, devagarinho colocamos nas nossas mãos, devagarinho. E vamos dando o nosso jeito, saiu uma língua aqui, a gente já tapa, saiu um negócio estranho ali, irmãos. A questão é que eu não falo com ênfase apenas nos dons específicos, qual tem me referido, mas eu me falo em relação à pessoa bendita do Espírito Santo. Se nós perdermos essa pessoa de vista, esquece edificação da igreja. Se perdermos o Espírito Santo de vista e na nossa relação, esquece edificação da igreja. A primeira coluna, então, ela é relacional. Assim como o pai se relaciona com o filho, assim agora João vai precisar se relacionar com o filho também. Se João vai receber revelações para entregar ao mundo, ele vai precisar estar diante do Filho, reclinado no seu seio. Isso fala de intimidade, irmãos. Isso fala de comunhão. E à medida que vamos nos relacionando na primeira coluna, a segunda aparece o mistério da vontade divina. Porque muitos ficamos ociosos no conhecimento em relação à vontade, o mistério da vontade. O mistério da vontade divina continua sendo um mistério para muita gente. Ainda que Efésios 1:9 diz que é encabeçar, né? Anaquefalai o sastai, né, trazer de volta, encabeçar a Cristo. Mas não vai adiantar ficarmos apenas repetindo palavras. O encabeçamento para Deus é real. E por que temos dificuldade de conhecer a Deus? Porque essa coluna não é formada ainda totalmente. A coluna do mistério da vontade. Como vamos poder conhecer a vontade? Quando nos relacionamos com aquele que tem vontade. Você começa a se relacionar com Deus, você vai observar que Ele tem vontade. Você casou com essa mulher e você não sabia que ela tinha tantas vontades. Mas depois que você casou com ela, e à medida que vocês se interrelacionam, você vai saber que ela tem vontades e até vontades estranhas. E os homens também. A cana bate mais duro na gente, irmão. Então, relacionamento, irmãos, é uma palavra-chave para o nosso viver hoje. Se quisermos edificação, irmãos, vamos precisar comprar ouro. O ouro da natureza divina. O
comprar que a nossa carne não vai querer comprar. É aquele monte da santa presença que o caminho é de subida. A carne não gosta. Eu gosto de ouvir uma boa palavra. Eu gosto até quando o irmão toca nessas profundezas aqui e ali. Puxa, eu acho muito legal. Mas edificação da casa não tem nada a ver com coisa legal. Tem a ver com cruz, com morte, com identificação, com comunhão, com relacionamento. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, porque Ele pode nos falar. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele nos fale a tempo, para que a gente não erre o alvo. Então, irmãos, quando nós observamos, gostaria que vocês abrissem comigo em Atos capítulo 1. Quando nós mencionamos a questão da edificação da casa de Deus, como esse terceiro grande espetáculo, nós temos que ter em conta esse aspecto da questão relacional. Não mencionei as outras colunas porque não é o nosso sentir nesse compartilhar, mas apenas para mencionar que existem 7 principais colunas que são colocadas na casa de Deus, e a última delas é o mistério de Cristo, e o mistério de Cristo é a formação de Cristo no corpo de Cristo. Ainda para ser mais diretamente bíblico, eu gosto dessa expressão, mas para ser mais bíblico, não é? É a formação, é a junção entre os judeus e os gentios. Mas Deus não tem nada se Ele juntar judeu com gentil. Ele pode ter um grande problema, inclusive, juntar gentil com judeu. Só não vai ter problema porque existe a obra da cruz. Então a obra da cruz os vai reunir em realidade. Mas se não houvesse a obra da cruz, o que seria de judeu e gentil? Né? Um grande problema. Mas mais do que isso, o mistério de Cristo é a formação de Cristo nesse corpo formado por judeus e gentios. E essa é a última coluna que recebe a última forma do desabrochar de Deus. Começa no aspecto relacional, Deus Cristo, passa pelo mistério da vontade divina, o mistério da economia divina, o mistério da piedade, porque se há uma economia, o protótipo de Deus não é eu e nem é você, é o seu filho, é Ele quem vai realizar esse plano, o mistério da economia divina. Então entra o mistério da piedade, não é? Depois do mistério da piedade entra o mistério do Evangelho, porque o mistério do Evangelho vai detalhar o que foi Jesus, quem foi Jesus e o que Ele fez por nós. Por isso que a igreja precisa estar exposta a ouvir o Evangelho. A ação do Evangelho é pelo Espírito Santo. Ela ouve o Evangelho e o Espírito Santo diz para ela: é verdade, essa é a minha verdade, essa é a minha palavra. E assim ela vai sendo formada naquilo que ela está ouvindo. Por isso que imediatamente após o mistério do Evangelho aparece a outra coluna, que é o mistério da fé. Porque à medida que você ouve, gera o quê? Fé. Esses dias nós ouvimos alguém dizer que precisava ajudar a sua fé. Mas ninguém pode ajudar a fé, ninguém mesmo pode ter fé. Homem nunca teve fé, nenhum homem teve fé. Foi quando Deus se revelou, não é? Foi quando Deus se revelou, foi quando o Espírito soprou a sua palavra. Essa palavra entrou no seu ouvido, tocou o seu espírito, seu coração, e você creu. Ela vem de Deus. Então, depois da coluna do Evangelho aparece a coluna do mistério da fé. E o mistério da fé é porque quando ouvimos o Evangelho, cremos. E quando cremos, Cristo é algo mais de Cristo, é formado em nós. A última coluna, o mistério de Cristo, o mistério de Cristo e a igreja. Ou o mistério de Cristo. O mistério de Deus, Cristo. O mistério de Cristo, a igreja. Mas qual igreja? A igreja formada no seu cabeça. Toda vez que você encontra a igreja na Bíblia, você encontra também o seu cabeça. Toda vez que você encontra o cabeça, pode procurar que o corpo está por aí. Não existe um corpo sem cabeça. E nem uma cabeça sem corpo. Amém, irmãos? Então são aquelas colunas e a primeira é relacional. Vamos pôr um foco por alguns minutos nessa primeira coluna e em algumas experiências bíblicas de nossos irmãos no passado. A primeira própria do Senhor Jesus em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, ele começa dizendo: fiz o primeiro tratado, no versículo 1, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só o quê? A fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado, guarde essa palavra,
guarde essa palavra, sublinhe essa palavra, mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do quê? Do que respeita ao reino de Deus. Porque esse homem, irmãos, também podemos dizer que ele é a encarnação do reino. É ele mesmo o reino de Deus, né? Ele é a esfera de atuação e de domínio de Deus na terra. Então tudo que ele ensina está relacionado com o governo de Deus. Ele ensinou o reino de Deus, viveu o reino de Deus intensamente, ensinou o reino de Deus aos apóstolos. E ainda aqui, ele ainda menciona por mais de 40 dias, ele dá mandamentos e continua ensinando acerca do reino de Deus. Vamos ler o versículo 5, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? O Senhor está falando de uma coisa, está se entendendo outra. Ainda estão aqui fechados na questão de um reino messiânico político. E o Senhor então os corrige e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, porém, entretanto, diz lá no espanhol, sin embargo. Que mais maravilhoso é isso aqui, porque se não houvesse esse mais aqui, nós íamos ficar cheios de mandamentos, mas sem virtude para representá-los. E ele diz então: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Note, irmãos, que precioso é esse aspecto que o Senhor mostra para nós em relação ao seu Santo Espírito. Todos nós, quando cremos no Senhor, a primeira coisa que nós pensamos no dia seguinte é colocar uma Bíblia embaixo do braço e pregar o Evangelho, ensinar pessoas, levar as pessoas ao mesmo amor que nós chegamos. Mas note isso, irmãos, que coisa impressionante. Muitas vezes nós temos mandamentos tão somente, recebemos muitos mandamentos, mas há pouco relacionamento para que haja virtude. Obviamente que essa palavra virtude aqui ela é mais ampla, mas nós estamos especificando ela no mesmo contexto imediato onde aparece a palavra mandamento. O Senhor dá mandamento. O que você tem em mãos? Mandamentos ou mandamentos e virtude? Esse é um princípio maravilhoso na Bíblia. Depois que eles também recebem a virtude além dos mandamentos, eles saem para o mundo e o Evangelho é espalhado. A obra, você vai ver que ela não precede a pessoa, é o contrário. A pessoa é quem precede a obra. Isso acontece, gosto de mencionar isso, irmão, naquela questão do sacerdócio e do reino. O mesmo princípio. Vou mencionar algumas coisas que estão relacionadas sempre a esse mesmo princípio. Se quisermos uma edificação da casa, que no momento seguinte vamos começar a nos levantar para servir, vamos começar a abençoar de forma mais eletiva, de forma mais específica e efetiva, vamos ver manifestações de Deus, claras de Deus, não do eu, de Deus na igreja, o amor, a graça, a misericórdia, todas essas questões que estão relacionadas à natureza dele. Se nós quisermos isso, nós podemos classificar isso como as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Por isso que quando os fariseus perguntaram a ele: que faremos, pois, para executar? Porque isso é com a gente, executar é com a gente. Pois é, vocês executaram tanto que vocês acabaram com tudo. De tanta execução, não sobrou nada. A obra de Deus é essa: que creais naquele que Ele enviou.
Por que é necessário crer, irmãos? Porque sem fé é impossível. Não há caminho de entrada. Fé é um mistério que precisa ser revelado a nós à medida que o Evangelho nos é revelado. À medida que os nossos olhos são abertos para ver a realidade e a verdade do Evangelho, a fé, irmãos, que nós tanto gostamos e queremos, é que começa de forma mais intensa em nós. Então toda a virtude de Deus no aspecto da sua imagem, da sua personalidade, no seu caráter, enfim, todas essas questões relacionadas à natureza são as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Não são outras obras, você não encontra outras obras. Essas obras é Cristo, né? E o fruto é aquele fruto do Espírito, não está no plural, está no singular no grego. Todos os frutos começam a aparecer. Como é que nós queremos ver fruto na igreja se não nos relacionamos com a pessoa que é o fruto de Deus para nós e através de nós? Então você vai sempre ver esse princípio nas Escrituras. Qual o princípio? O primeiro é relacional, o segundo é representativo. No próprio Senhor Jesus você vê isso. Ele ensina mandamentos, mas manda guardar a virtude. E quando eles recebem a virtude, eles então podem testemunhar ao mundo. Não é? Às vezes temos muito mandamento e queremos testemunhar, mas não temos força. Porque a força motriz que vai conduzir esses mandamentos em nós, está lá a palavra que Paulo fala, né? Aprove a Deus me salvar, desde o ventre da minha mãe, né? Para revelar o seu Filho porque existe uma revelação de Cristo para o homem, existe uma revelação de Cristo no homem e através do homem. Como é necessário, irmãos, o nosso envolvimento com a pessoa bendita do Espírito Santo, para que essas realidades sejam reais entre nós. Isso não é misticismo não, irmãos. Misticismo, sabe o que é? Ser místico é nascer de novo. Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo aqui? Você é místico, então. Você nasceu de novo. Ficamos com tanto medo dessas questões, sabe? Que nos fechamos e ficamos cheios de mandamento e estamos pesados de mandamento, que não conseguimos carregar mandamento. Irmão, como é que faz isso assim? Irmão, isso é assim, assim, assim. Você faz uma pergunta a um irmão hoje que nasceu há 10 minutos na fé e ele te responde coisa que você nem sabe. Eu não sei se ele vai na internet, eu não sei qual é a fonte dele. Mas vamos chamar isso de Cristo? Onde está a vida? Onde está a manifestação do caráter? Onde está a manifestação da pessoa? Então não estou colocando a experiência em detrimento do mandamento. Mas precisamos entender que uma coisa não podemos dissociar uma coisa de outra. Se você quer só sentir, porque hoje muita gente quer sentir e está sentindo coisa do arco da velha, como dizia a vovó. Tem uns sentimentos aí que te arrepia. Sabe por quê? Porque se esqueceu o mandamento. Abriu-se mão do mandamento. Então você vê a necessidade das duas coisas. Irmão, você pode receber um pouquinho nesse encontro. O Senhor pode falar, o Espírito Santo pode falar uma pequena palavra ao seu coração nesse encontro. Mas se você leva para essa palavrinha para diante do Senhor, essa pode ser uma grande palavra para você. Você pode ouvir muitas coisas no encontro e não absorver absolutamente nada disso tudo. Mas aquela pequena porção, se você leva, Senhor, como esses pequenos pães e peixes, Senhor, quero meditar nessa tua palavra, Senhor Jesus. Se eu quero invocar o teu nome, o seu Espírito, abre os meus olhos para compreender isso. Senhor, reparte isso comigo, se eu quero sentir o gosto disso. Porque não é pecado sentir, irmãos. O complicado do tempo que estamos vivendo é que as pessoas estão sentindo fora da palavra. Se é uma onda nova, vamos sentir, e isso é perigoso. Mas, irmãos, se é a palavra de Deus, irmãos, se os dias de Atos dos Apóstolos voltar para os nossos dias, irmão, eu não sei como vão ser as nossas estruturas. Eu não sei como vão ser. Tenho observado claramente que temos sido bastante observadores dos mandamentos de Deus, mas pouco temos nos relacionado com o Deus dos mandamentos. Então temos bastante palavras, temos bastante coisa a dizer, não é? Mas temos pouco a revelar. Precisamos ter um posicionamento. Você não precisa, nosso irmão mencionou isso nessa manhã, você não precisa esperar um acontecimento futuro. O Espírito Santo está dentro de você.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro da igreja. Essa é a verdade da Bíblia. Não espere uma ação, claro que no momento ele precisa, quem sabe, oxalá, queira Deus, ele possa estar de alguma forma querendo nos falar isso nessa noite, nos tocando a ilharga, nos tocando do lado, como se dissesse: estou aqui, vocês não vão conseguir, vocês vão precisar da minha ajuda. Como nós precisamos, irmãos, como nós precisamos. Amém? Então você tem esse primeiro aspecto, mencionando aquela questão da entrada do sacerdócio para o resultado ser reino. Essa é uma outra expressão que se usa muito comumente hoje. Todos nós sabemos o que significa e o que quer dizer reino. Doutrinalmente nós estamos 100% talvez. Mas quando haverá reino, se não houver o caminho sacerdotal? Você lembra como entrava o sacerdote? Ele, para representar Deus diante do povo, ele precisava estar diante de Deus. Esse é um princípio do Antigo e também do Novo Testamento. Lembra daquelas pedras, as 12 pedras que estavam no seu peito? Elas pesam o seu coração, não é? Eles vão precisar falar ao povo, mas antes, eles vão precisar ouvir de Deus. E eles entram e parece que é uma forma de que Deus usou sempre para convidar o homem para aquela presença santa. Primeiro no átrio exterior, onde a luz de testemunho é a luz do cosmo, é a luz da lua e das estrelas. Luz fala de testemunho. E foi assim que Deus começou a chamar o homem para perto de si, ainda antes do Evangelho, no que se chama de teologia natural. O que se pode conhecer de Deus a partir das coisas que estão criadas, não confundindo o Criador com a criatura. Então o Senhor começa a chamar o homem a partir desse testemunho do cosmos, né? E por isso eles estão indesculpáveis, se tornaram indesculpáveis. Por quê? Porque são injustos. Diz que dos céus se manifestam a ira de Deus sobre toda injustiça e impiedade do homem. Sabe que impiedade é essa, injustiça é essa? Porque eles conhecem a Deus, mas não o confessam. Eu sou ateu. Aí aperta só o dedinho dele e fala: ai meu Deus, ah, tu não era ateu? Há um testemunho no cosmo para dizer: estou aqui. Não vamos entrar em tantos detalhes, mas o próprio homem, constituição humana, você vê que as nações se perderam porque não conheciam a Deus, se perderam, foram atrás de Deus pagãos. Por que foram atrás de Deus? Quem mandou eles irem atrás de Deus? As suas próprias consciências. Há no homem essa lei, na sua consciência, ainda que naturalmente, que o leva, que o conduz a buscar um Deus. E quando ele erra o alvo, ele vai achar sapo, serpente, escorpião, e vai chamar de Deus, lagartixa, etc. Mas depois Deus continua chamando o homem, e ele encontra o homem num segundo lugar. Esse segundo lugar é o santo lugar, não é isso? E que você tem no santo lugar como luz? O testemunho da igreja de Macaé, da igreja de Cabo Frio, da igreja de Arraial do Cabo, não é? Isso está representado lá nos pães, no candeeiro que está no santo lugar, com luz cétupla, com luz perfeita. Essa é a luz que tem que brilhar na igreja. Não é a luz da filosofia nem do entendimento humano, é a luz de Deus. Então o homem, quando chega diante da igreja, ele encontra um segundo testemunho, e esse testemunho é o testemunho de Deus na igreja. Não é? Mas ali também tem os pães da proposta. Não confunda com propiciação, é proposição de proposta, pães diante da mesa, pães diante de. Essa é a ideia. Então mostra que Deus no Antigo Testamento não ficou sem testemunho. Ele deu um testemunho parcial através desses 12 pães representando o povo de Israel. E no Novo Testamento deu o testemunho dele acerca da igreja. Mas ainda não contente, Deus continua chamando o homem. E onde ele quer o homem? No Santíssimo. Um lugar onde a luz não é nem da teologia natural, e nem através de Israel, e nem através da igreja. A luz do Santíssimo é a própria luz de Deus, a luz da comunhão com Deus. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, chega nesse momento aí. Ele se relaciona com Deus aí. E depois ele tem um caminho de volta. Esse caminho de volta, que na entrada foi um caminho de sacerdócio, a sua volta é o caminho do reino. Quando ele sai do Santíssimo, ele agora pode representar Deus lá fora, lá no átrio exterior, lá para o povo. Você viu o princípio? Então ele entra numa esfera relacional.
e sai numa esfera de reino. Como podemos representar alguém que nós não conhecemos? Que nós não conhecemos porque também não nos relacionamos. Você vê, irmãos? Nós falamos muito de serviço, pomos ênfase no serviço da igreja. Mas, irmãos, o principal serviço é estar na presença dele. Esse é o principal serviço. Daí nascem todos os serviços. Quando você vai no Antigo Testamento, você vê um Moisés que vai descer do monte com grandes responsabilidades. Primeiro vai subir, mas depois vai descer do monte com grandes responsabilidades. O Senhor fala para ele: Moisés, sobe ao monte, e vou usar palavras minhas, como se dissesse, não vai ser aquela oração do café da manhã. Você vai subir o monte, Moisés, e você vai ficar lá. Não é? E aquela subida do monte é uma subida ascensional, porque tem várias etapas, não vamos entrar. Mas tem várias etapas. Quando Moisés chega lá, ao final do 6º dia, que é o final de si mesmo, a nuvem cobre Moisés, não é? E Moisés agora vai ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Então a descida vai ter grandes responsabilidades, vai ter grandes impactos naqueles que vão ouvir o que Moisés tem a dizer, seja naquelas pedras, ou seja na orientação para a construção do tabernáculo. Você vê, irmão, não é construir o tabernáculo primeiro, o primeiro contato não é com a casa, é com o Deus da casa, não é? Então primeiro Moisés vai estar com o Deus da casa, e agora ele vai descer com a direção para a casa. E assim você vai vendo princípios após princípios. Quando eles saíram para restaurar, lá em Ageu, capítulo 1, lá no versículo 8, especificamente já no versículo 8, quando o profeta é usado por Deus, porque eles começaram a parar a edificação, e o Senhor fala: subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei o quê? Glorificado. Irmãos, nós podemos glorificar a Deus com as nossas palavras, mas parece que não há nada mais sério ou mais especial para Deus na questão dele ser glorificado do que a sua casa ser edificada. Mas para que a sua casa seja edificada, há uma necessidade de subir ao monte, há uma necessidade de participação especial, porque ele fala de madeira, trazei madeira. Monte, subir ao monte, é o monte da santa presença de Deus. E quando ele fala levar, trazer madeira, é porque ele fala da nossa participação responsável. Na Bíblia, madeira aparece como natureza humana, não é? Nós temos que ser responsáveis nessa questão do monte. É uma realidade que está diante de nós. Irmãos, muitos exemplos assim foram dados no Antigo e também no Novo Testamento. Mencionei um que queria mencionar para os irmãos, já vou terminando. O de Gênesis capítulo 28, quando Jacó tem aquela experiência com a casa de Deus. Jacó viu a casa de Deus. Ele chegou lá com aquela pedra e falou: bom, que lugar é esse? Parecia um lugar comum. Vou deitar aqui, vou tirar uma soneca. Botou aquela pedra, colocou a cabeça ali e foi dormir. E ele teve uma revelação, não foi só um sonho. E nessa revelação, um dos fatores importantes dessa revelação é que havia uma escada que tocava os céus e a terra. E na cabeceira daquela escada estava Javé, diz lá no original, né? Estava o Senhor na cabeceira da escada. E se nós formos entender aquela figura que aparece ali, nós vamos observar o seguinte: Jacó teve clara visão, ele mesmo falou: que lugar terrível. Era tão terrível que ele saiu correndo de lá. Ele teve visão da casa de Deus e saiu embora, foi embora. Se esse lugar é terrível e ele diz que esse lugar é a casa do Deus vivo, de Deus, como é que ele vai sair daí? Sabe qual é o fator? Que aí nessa visão existe a casa de Deus, mas não só a casa de Deus, existe uma escada que fala de relacionamento, porque essa escada toca os céus e a terra. Para mim é um quadro maravilhoso que é pintado aqui. Você vê a casa e você vê a escada de relacionamento. Deus não quer só uma casa, a casa ele já tem. Ele quer uma casa cheia. E a maneira de encher essa casa, não é, irmãos? É ele se comunicando na forma como ele é. E para ele se comunicar, ele precisa nos ter ao seu lado. Então quando você abre as páginas do Novo Testamento, você vê um outro homem, esse é Paulo. E esse teve visão não só da casa, mas ele viu quanto era imprescindível a questão do relacionamento. E lá no capítulo 3 da sua carta aos Efésios, vocês vão lembrar
que diz que ele se pôs de joelho. E ele não vai pedir camelo novo, ele não está nessa linha da teologia da prosperidade. O que ele pede é para que os irmãos fossem fortalecidos, sabe aonde? No homem interior. Vamos ler esse texto. Acompanhe comigo esse texto, por favor, irmãos. Efésios capítulo 3. Já vamos terminando. Um contraste interessante que existe entre a vida de Jacó e a vida de Paulo. Existem outros elementos também. Mas esse agora, ele vê a casa, mas ele não viu a questão da escada. Parece que não ficou claro para ele. A vontade de Deus dos céus tocar a terra, dessa relação entre Deus e o homem. Diz que os anjos subiam e desciam aquela escada, não é? E Jacó viu tudo aquilo, falou, bom, vou fazer um negócio, né? Pediu, fez aquela oferta brilhante, né? Do velho, a suma do velho homem está naquela expressão de oferta de Jacó. Ele pede tudo a Deus e, como se não bastasse pedir tudo, de tudo que Deus desse a ele, eu nunca vi uma aliança desse tipo. Ele pede tudo e dá 10% de volta. Bom, se ele pediu tudo, seria como se eu desse ao Jadinho, né? Falou, Jadinho, vamos fazer uma aliança? Vamos. Bom, eu vou entrar com alguma coisa. Você entra, mínimo 50-50. Não, o Jardim vai me dar tudo que é dele, e depois que ele me der tudo que é dele, fala, bom, segura 10%, usar de misericórdia com você. Esse é o esperto, mas tem os labões da vida para ajudar nesse processo. Vai chegar já já um tio que vai ajudar ele. O Senhor sempre tem as suas maneiras para nos ajudar. Amém? O Senhor sempre tem as suas maneiras. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos um homem diferente. Um homem que viu a casa e viu a necessidade de fortalecimento no espírito, de fortalecimento no homem interior. E essa era a oração de Paulo. Esse homem está de joelhos orando. É ele quem mais fala orar sem cessar. Essa expressão sai dele. Ele toca muitas vezes nessa questão. Ele sabe que sem relacionamento com Deus não vai haver resultado na casa. Deus não quer só uma casa, irmãos. Deus quer uma casa cheia da sua presença, da sua glória. Senão a gente vai ficar fazendo força. A gente quer ver resultado na casa, mas pode ser que estejamos errando em algum princípio. E aí falando, dá glória a Deus, irmão. Irmão, levanta sua mão, irmão sobe, irmão desce, irmão fica em pé, irmão senta. Eu já estou suando, irmão, de tanto fazer essas coisas. Só ficamos com a orelha e bochecha vermelha de tanto fazer força. A vida de Deus vai fluir de maneira diferente em nós, irmãos. Se nós atentarmos que a pessoa bendita do Espírito está aí para esse relacionamento mais íntimo, para que as realidades da obra da cruz sejam efetivas na vida da igreja. O serviço da igreja aconteça. Irmãos, já vão mais de 20 anos que eu estou ouvindo falar sobre a vida do corpo de Cristo. E é o que a gente ainda menos vê. Pode ser que seja esse o diagnóstico, pode ser. A nossa falta da relação mais íntima com a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, a Trindade, volto a dizer, o Deus Trino está dentro de nós. Você não precisa esperar uma manifestação. É só você se colocar diante dele e você vai ver que essa verdade não é porque eu estou falando, é a verdade da Bíblia. Você vai percebê-lo no seu espírito. Você vai ter direção, assim como aquela lâmpada. Aquela lâmpada que é o espírito do homem, então tocava, aonde? No azeite. E ao tocar no azeite gerava luz. A luz do entendimento, a luz da verdade, a luz do testemunho, a luz das perguntas que você tem feito e não tem obtido resposta. Temos muitas perguntas, mas temos feito a pessoas erradas. Deus mesmo quer te responder, ainda que Ele responde através dos conselheiros, através do corpo, Ele também quer ter essa intimidade contigo e comigo. A luz do testemunho, a luz da direção, a luz do falar de Deus aparece no contato entre a lâmpada, que é o Espírito do homem, e o azeite, que é o Espírito de Deus. É nesse toque que acontece a luz. E à medida que vamos nos relacionando nesse nível, vai começando a sobrar azeite na vasilha. As áreas escusas e escuras de nossa alma começam a ser vencidas. Você vai tratar com a sua própria alma?
Você vai querer que o seu irmão trate com a sua própria alma? Isso não é bíblico. É bíblico. Deus usando pessoas é bíblico. Deus usando o seu irmão é bíblico. E usa também seu vizinho. Usa seu marido, usa seus filhos. Deus usa todas as circunstâncias para fazer algo mais de Cristo ser formado em nós. É Deus que está usando as circunstâncias. É Ele que está nos atraindo para essa questão do Santíssimo. Não há Santíssimo, não há realidade. A obra foi maravilhosa, ela é efetiva, ela dá resultado, mas nós não provamos. Provamos aquele aspecto da vida eterna. Já tenho salvação, eu vou morrer, vou morar no céu, tenho uma casa lá para mim, entramos até nessas questões. Mas não é isso que está em pauta, irmãos. É que aquela obra é muito mais do que vida eterna. A obra que o Senhor Jesus fez por nós, ela é completa para levar o homem à glória. Ela salva o espírito, ela salva a alma e ela salva o corpo. E ela leva o homem à glória. E não só aspecto de salvação no sentido de ficarmos liberados dos demônios. Salvação a tal ponto onde Cristo é formado em nós e expressado em nós. Então aqui Paulo fala, vamos terminando, Paulo fala aqui no capítulo 3, por esta causa, a partir do versículo 14, por esta causa, ou por causa disso, me ponho de joelhos. Puxa vida, que encargo maravilhoso desse irmão. Você pode entrar no espírito dessa palavra? Esse põe de joelho, irmão. Se esse homem vai se colocar de joelho, é bom a gente prestar atenção no que ele vai falar. Esse coração deve arder por algo que está muito claro diante dos seus olhos. Por esta causa me ponho de joelhos. E ele começa então a dizer: perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, para que segundo as riquezas, olha, as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Olha, irmãos, a importância de nós orarmos assim também. Temos o coração ganho para orar pelos nossos irmãos, que nossos irmãos sejam fortalecidos. Aquilo que João ensina, se vê um irmão em pecado, orar por ele, caído, perdão, para que Deus lhe dê vida. Às vezes nós olhamos alguém que caiu e falamos: esse é um miserável, tem que ficar para trás. Orar para que Deus lhe dê vida, porque é a vida que vai tirar ele daquela condição. E aqueles que estão em pé e que olhem para que não caia, devem receber oração e devem orar também, para que o Senhor acenda uma chama, né, no espírito da nossa relação e comunhão íntima com Deus. Que eles sejam corroborados, que eles sejam fortalecidos. Aonde? Na mente, na alma, nas emoções, na razão, no homem interior. Por que eles devem ser fortalecidos, Paulo, no homem interior? Ele diz: para que Cristo, versículo 27, para que Cristo habite pela fé no vosso... Mas peraí, Paulo, que teologia estranha. Ele já não está no meu coração. O coração aqui não está falando só de centro das emoções ou sede dos sentimentos. O coração aqui é o centro do ser, não é? Então, se Cristo é fortalecido no nosso espírito, o nosso coração começa a ser ganho. Ele começa a atingir também as áreas do nosso coração. Não é por decisão, sem a invasão do coração. Você decide hoje, amanhã você toma outra decisão. Mas na medida que nos relacionamos, irmãos, a formação dele começa a acontecer em outra esfera. Nos relacionamos em espírito e a formação de Cristo começa a se dar na nossa alma. E diz mais: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, que diz mais? Poderdes perfeitamente compreender. Ai, que palavrinha pequena com tanto significado. Podereis perceber o quê? Com. Tem aí essa palavra na sua Bíblia? Perceber? Tem aí? Com. Sabe o que é com? Com todos os santos. Quando eu tenho só a minha experiência, minha doutrina, a minha maneira de ver, eu sou assim, eu sou assado, irmão. Onde é que vai chegar isso? Agora, perceber
com os santos. Olha que começa no espírito, invade a alma, e à medida que vai invadindo a alma, nós vamos sendo tratados, porque eu não posso compreender sozinho, tenho que compreender com o Jadinho. Eu não posso compreender só com o Jardim, tem que compreender com o Jadinho, com o irmão, com o Gerson, né? Nós temos que compreender juntos, porque Deus busca um corpo pelo qual Ele possa se expressar. Mas como vamos aprender se Cristo não foi de alguma forma, trabalhado no nosso coração? E como Cristo pode ser trabalhado no nosso coração de alguma forma, se a nossa vida relacional com Ele está em falta? Não é? Irmãos, você quer trabalhar para Deus? Acredito que todos nós como servos gostaríamos de trabalhar, de ter essa oportunidade. Irmão, não existe maior trabalho do que esse. O trabalho da vida relacional. Amém? Não existe maior trabalho do que esse. Esse é o trabalho, irmãos, efetivo. Esse é o trabalho que dá fruto. Se a gente não tem esse trabalho, nós é apenas movimentos do átrio exterior. Gente com boi nas costas levando para lá, outro trazendo para cá, sangue para todo lado. Parece um matadouro a igreja. Trabalho e pouca efetividade, pouco resultado. Penso que nesses dias, se eu não estiver enganado, o Senhor está nos chamando para algo mais relacional, para que essas verdades que nós temos absorvido no tempo, na nossa história, e dos irmãos mais velhos e dos irmãos mais novos, que também possam receber esse legado, não é? Esse postulado, né? Essa gama de provisões que têm sido esclarecidas para nós. Irmão, nós não podemos ficar só com essas provisões no sentido mais intelectualizado. Não pode só conhecer isso. Nós precisamos provar. Nós precisamos tocar. Amém? Nós precisamos entrar. Esse é o primeiro grande requisito. Não é? Essa é uma forte coluna de edificação da casa. Uma casa que está edificada com essa coluna, essa casa edificada com essa coluna é uma casa que tem luz. É uma casa que tem verdade, que tem testemunho, que tem orientação. Porque essa é uma formação de Cristo em nós. Amém? Então, irmãos, outros pontos ficam para depois, se o Senhor nos permitir. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude com essas palavras. São apenas palavras na presença dEle. Mas, irmãos, não podemos ter efetividade na edificação nesse terceiro ponto, nesse terceiro espetáculo chamado a edificação da casa de Deus, se nós não nos achegamos o Deus que quer nos transmitir a sua natureza para que possamos representá-lo. O Senhor possa nos ajudar. Amém, irmãos? Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos juntos a Tua palavra. Agora queremos te pedir, Senhor, que o Senhor, por seu Santo Espírito, possa nos tocar e possa nos falar, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. Senhor, quanto às nossas palavras, Senhor, qualquer delas que forem fora de lugar, que o Senhor possa apagar da mente dos irmãos. Mas aquelas que são importantes para ficarem registradas no Espírito, para que possamos levar, Senhor, essas realidades para a nossa vida cristã, que o Senhor possa nos impressionar e nos impressar com o Seu Espírito Santo. O Senhor nos ajude, abra os olhos do nosso entendimento. O Senhor, ninguém mais pode falar para nós a não ser o Senhor, e nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor nos ajude nesse aspecto tão negligenciado hoje, Senhor, nessa questão relacional. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nesse viver de comunhão, de intimidade, de aproximação. Ajuda-nos, atraia-nos após Ti, Senhor, atraia-nos após Ti. Nós queremos realmente trabalhar como servos na edificação da Sua casa, mas também entendemos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor enviou, juntamente com o Seu Pai, o Senhor enviou o Espírito Santo a nós. Senhor, e nós queremos realmente abrir, Senhor, todo o nosso ser, para que a Sua obra seja plena, Senhor, em realidade entre nós. Não queremos viver apenas de palavras, Senhor, mas como o Senhor mesmo pronunciou, que as Suas palavras eram espírito e vida.
Ajuda-nos, Senhor, uma vez mais te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.